omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 24 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Sérgio, monge eremita. Nesse dia celebramos a santidade de um homem que amou profundamente Jesus Cristo e por causa dele entregou a sua vida em martírio. São Sérgio vivia numa época difícil em que os cristãos eram perseguidos e ele vivia no deserto e ele entregou a sua vida como um sacrifício de louvor a Deus. Certa vez, movido pelo Espírito Santo, ele foi a Cesareia, onde lá encontrou no centro da praça uma imagem do deus Júpiter, que era considerado o maior dos deuses entre os pagãos. Diante desta imagem, os sacerdotes de Júpiter acusavam os cristãos de serem culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo, porque os cristãos não ofereciam sacrifícios e culto aos deuses. Encorajado por Deus e cheio do Espírito Santo, São Sérgio levantou-se para denunciar aquelas mentiras e anunciar com todo o poder o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa situação, ele fez um belo trabalho de evangelização. Muitas pessoas acolheram o Evangelho do Senhor. Porém, diante da ira daqueles sacerdotes, ele foi martirizado, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesse dia em que celebramos São Sérgio, esse homem que não teve medo de testemunhar, não teve medo de sair de si para ir onde o Espírito Santo o mandava, e mandava justamente no lugar onde ele teria que dar testemunho com a própria vida de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quantos testemunhos para nós! E quantos testemunhos ainda muito eloquentes nos dias de hoje. Também hoje devemos ir anunciar Jesus com a nossa própria vida, denunciando as mentiras, especialmente as mentiras que afastam os homens de Deus, as ideologias que são contra a religião ou que destroem a religião, destroem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, queridos irmãos, que a perseguição contra os cristãos e contra o Evangelho não é de hoje. Sempre foram perseguidos os cristãos. O próprio Senhor nos avisou no Evangelho que teríamos perseguições. Portanto, diante delas, os cristãos não desistem nem desanimam, mas, pelo contrário, anunciam com mais coragem ainda o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como fez São Sérgio. Senhor Jesus, diante da Tua presença pedimos a graça do Teu Espírito Santo para termos a mesma coragem que São Sérgio de denunciar todas as mentiras do mundo e proclamar, Senhor, a verdade do Evangelho. Sim, Senhor, queremos proclamar a Tua palavra e queremos, Senhor, mostrar o Teu caminho como o único caminho de salvação. Dai-nos esta coragem, Senhor, dai-nos esta graça, porque somente assim, Senhor, encontraremos a verdade e o caminho certo para as nossas vidas. Dai-nos a graça, Senhor, e o mesmo destemor que tinha São Sérgio, e dai-nos, Senhor, testemunhar o Teu nome a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sérgio, monge eremita, rogai por nós.